o livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Caso você não saiba, se você é aquela pessoa que acha que você foi predestinado somente para sofrer, tudo de ruim só acontece na sua vida, não é verdade. Tudo de ruim pode até acontecer na vida daquelas pessoas que não querem Deus, porque elas não estão ligadas em Deus. Então lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, Ele não tem pensamentos ruins para você. Deus, Ele não quer o mal para você. Todos os pensamentos de Deus em relação a você são pensamentos para o bem. Deus, Ele quer o seu bem. E uma coisa interessante é que quando você clama a Ele, o Deus de toda existência, o Pai de toda eternidade, Ele para te ouvir. Você nunca se atinou para isso? É como eu estava dizendo esses dias, nossa, para você ter uma audiência com o governador, com o prefeito, você tem que fazer isso daqui, ó. Você tem que marcar na agenda dele, esperar um mês, a hora, o dia, e de repente chega naquele momento de você conversar com o governador, ele não te atende. E quando ele é iníquo, então é injusto. Acontece como aquela mulher que tinha uma causa na justiça, e a palavra diz que todos os dias ela ia à casa daquele juiz e dizia: olha, julga a minha causa, eu sou viúva, eu estou precisando desse dinheiro, eu estou precisando ganhar essa causa, é direito meu, eu tenho direito sobre essa causa, julga a minha causa. E a palavra diz que por um bom tempo aquele juiz não quis julgar a causa daquela mulher, porque é como eu digo, existem pessoas que não querem nos ajudar, não adianta. Existem pessoas que não querem nos ajudar e também não acreditam nos nossos sonhos. Não adianta você ficar falando, às vezes nem para o seu marido, o que você planeja, o que você quer, quais são os seus sonhos, que dificilmente eles vão acreditar. Principalmente quando os seus sonhos são grandes, os seus desejos são grandes. Não adianta, se você conta para eles, vai acontecer como aconteceu com José, né? José foi contar o sonho para os irmãos, o que aconteceu? Os irmãos não acreditaram. Nem todo mundo acredita no seu potencial, nem todo mundo vai acreditar naquilo que você é capaz, aonde você pode chegar. Mas existe um que acredita, e ele sustenta os seus sonhos. Você pensa, e só de você pensar em chegar lá, ele faz mais, abundantemente além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. Você consegue entender? Então, voltando, Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Os pensamentos dele são pensamentos de paz, são pensamentos de vida. Ele quer que você tenha vida, e vida com abundância. Ele não se lembra do nosso passado para nos atender. Um Deus que chama as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que elas lhe obedecem. Isaías diz que Ele tomou as águas que existem nesse mundo na concha da palma da mão dele. As águas do mar foram medidas na concha da mão dele. As estrelas lhe obedecem, fazem fila, e Ele conhece cada uma delas pelo nome. Um ser tão grande assim, Ele está dizendo para você nessa noite: se você me clamar, se você me buscar, eu vou te ouvir. Enquanto muitas pessoas aqui que se sentem autoridades, governadores, juízes, príncipes, promotores, não tem coragem de ouvir você. Principalmente se você for aquela pessoa inferiorizada, vive à margem da sociedade, não tem estudo, não tem dinheiro, mas tem um Deus que te ouve. Sabe por quê? Porque você é importante para Ele. Você foi a maior e a melhor criação de Deus. E desde o momento que Ele criou o homem, Ele sempre quis
viver com o homem, compartilhar juntamente com o homem as suas experiências, porque ele é pai. Qual é o pai que não se agrada de ter o filho dele ali perto dele? Jardim do Éden era conhecido como um lugar de encontro. Todas as tardes, figuradamente falando, Deus descia e falava com Adão e falava com Eva. O pecado quebrou essa comunhão com Deus. Todos nós sabemos disso. O homem antes, ele era eterno. Era para o homem ser eterno. Era para o homem viver do melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, viver com o melhor dessa terra. Mas Satanás veio e separou o homem de Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. As minhas mãos não estão encolhidas para não atendê-los, nem surdos meus ouvidos para que não possa ouvi-los. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, desde o Éden, Satanás ele sempre fez de tudo para separar o homem de Deus. O homem é escravizado durante muitos anos pelos egípcios. Quando ele sai de lá, ele vai para o deserto, uma terra árida, seca, exausta. Mas mesmo assim a presença de Deus estava lá no deserto, como a presença de Deus está em todos os desertos da nossa vida. E ali no deserto foi preparado o que? O tabernáculo. O tabernáculo nada mais era que um lugar de encontro, de interagir novamente com Deus. Havia o santo do santo, o lugar de sacrifício. As pessoas se aproximavam daquele santo lugar para interagirem com Deus, para falar com Deus. Mas ali o acesso também novamente a Deus foi quebrado. Os homens quebraram esse acesso e acabaram se afastando de Deus. Então, por fim, quem acabou vindo a esse mundo? O próprio Deus se faz carne. Jesus é o único Deus verdadeiro que se faz carne, abandona o seu trono, deixa a sua glória para interagir novamente conosco. E quando ele vem, a palavra diz que ele vem nos educar. O livro de João capítulo 5, vamos lá no livro de João capítulo 5, João capítulo 6, livro de João 6,45, veja, presta atenção. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Porquanto aquele que o Pai enviou e aprendeu, vem a mim. A função de Jesus foi vir a esse mundo para ensinar os homens. Ensinar o que? Ensinar quem verdadeiramente eles são. Por várias vezes Jesus dizia aos seus discípulos: olha, vós sois pouca coisa menor que os anjos. Vós sois deuses. Vós sois deuses, é isso mesmo. Nós somos pequenos deuses. Você não vê o que o homem consegue construir? Desde o princípio da criação até hoje, o homem já criou o avião, já criou a internet, já criou o celular. Antes o céu era o limite, agora nem o céu é mais o limite. O homem já ultrapassou o céu, já ultrapassou a barreira do som. O homem ele tem uma capacidade impressionante. Nós somos pequenos deuses, mas que ao longo do tempo nós fomos se perdendo, porque hoje o mundo tenta desconstruir a ideia de Deus. Os homens já não acreditam mais em Deus como antes, já não vivem mais para Deus como antes. Hoje os homens querem ganhar tudo na força do braço, eles querem conquistar tudo na força do braço. Por isso que eles trabalham demais, eles estudam demais, eles não têm mais tempo para a família, eles não têm tempo mais para a igreja, não têm tempo mais para ler a palavra, não têm tempo mais para interagir com o Espírito Santo. Por quê? Porque entrou no coração deles a soberba, o orgulho. Entrou no coração deles que eles podem tudo, que eles não precisam de Deus. E é aí que eles erram, porque Jesus ele declara: sem mim nada podeis fazer. E foi isso que Jesus ele veio nos ensinar. Jesus veio dizer o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim vai produzir frutos, porque sem mim nada podereis o que? Fazer. A história da Bíblia não se refere propriamente à história de homens, não, se refere à história de Deus, o que Deus pode fazer quando ele se encontra na vida de um homem. E mesmo homens fazendo coisas tão pequenas, quando Deus estava participando daquilo que eles estavam fazendo, aquilo se tornava algo grande, e eles obtinham grandes vitórias.
Por que às vezes você tem que lutar tanto, se esforçar tanto, e às vezes chega no final do dia, chega no final do mês, você percebe que você não conquistou nada, não conseguiu nada. É como se você estivesse correndo atrás do vento, porque está faltando algo na sua vida. Por que você está se perdendo no casamento, na família, no trabalho? Por que você está se perdendo na sua saúde? Porque está faltando Deus na sua vida. Porque uma vez Deus presente na sua vida, meu amigo, quando Deus ele está presente nas nossas vidas, Ele abre portas. Quando Deus ele está presente nas nossas vidas, com coisas pequenas, com gestos pequenos, com ações pequenas, Ele consegue fazer coisas grandes. Quem é que não conhece a história de Davi? Todo mundo conhece a história de Davi. E algo interessante é que Deus ele gosta de promover pessoas que aos olhos da sociedade são insignificantes. Ele gosta de promover pessoas que estão no fundo do poço. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Ora, que graça tem Deus pegar uma pessoa que está bem e abençoar mais ela? Não tem graça nenhuma. Nasceu em berço nobre, já tem dinheiro. Aliás, essas pessoas nem querem Deus, né? Uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que já tem prosperidade, uma pessoa que tem saúde, ela vai querer Deus? Não vai. Por isso que Jesus ele declara: eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque os sãos eles não me querem. Os sãos não precisam de médicos. Os sãos têm a soberba dentro deles, os orgulhos, eles são sobrancelhos, eles andam de cabeça empinada, eles acham que o teto deles, sabe, é de ferro, não é de vidro. Eles acham que nada nunca vai atingi-los, até chegar uma desgraça. Aí quando a desgraça chega, a pessoa se sente impotente, e ela olha para ela e fala assim: puxa vida, olha, eu lutei tanto para que isso não acontecesse, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse, infelizmente aconteceu. E é como eu digo, às vezes é necessário conhecer os seus problemas e descer até onde você se encontra, para que Deus ele possa se manifestar na sua vida. Olha aqui para mim, Deus ele ama pegar pessoas como você, com a vida destruída, com o casamento destruído. Deus ele ama pegar pessoas como você, doente, desenganado pela medicina. Ele ama pegar pessoas que estão com problemas financeiros. Sabe para quê? Para que Ele possa promover essas pessoas, para que Ele possa levantar essas pessoas. Aliás, se você não tiver problemas, não tem o que Deus fazer na sua vida. É como eu disse, Ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então Deus ele pega aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Quando era para Davi ser ungido rei, Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: olha, Deus mandou eu vir aqui ungir um dos seus filhos rei. Nossa, Jessé deu pulo dessa altura, falou: o quê? Aí chegou lá no meio dos filhos dele e foi pegando os mais bonitos. Vem cá, os mais fortes. Bom, bonito não é não, mas vem cá. Foi pegando os mais fortes. Estou brincando. Foi pegando os mais fortes. Você vai lá, você também. Eu estou pegando os fortes. Bonito não são, né? Deixa eu ver, vem cá você também, você, esse aqui é meu filho amado, meu filho do coração, está aqui. Aí Jessé chega, olha para aqueles homens, olhos azuis, morenos, lindérrimos. Aí Samuel começa a olhar, aí o Espírito Santo: não é esse, não é esse, não é esse. E não é esse também. Ele: caramba, meu. Ô Jessé, vem cá, você não tem um outro filho aí não? Você não tem alguém assim, sabe? Aí Jessé falou: Jessé, olha, presta atenção. O pai dele falou com desprezo. Sabe quando seu pai te despreza? A sua mãe te despreza, não acredita em você, acha que você não é capaz. Nunca passou na cabeça da sua mãe, do seu pai, do seu marido, de quem quer que seja, aonde você pode chegar, o que você pode fazer, porque eles não acreditam nos seus sonhos. Veja, existem pessoas que não acreditam nos seus sonhos.
não acredita onde você pode chegar. Nem o pai de Davi acreditava que ele pudesse chegar tão longe. E aí ele diz assim: olha, eu tenho um filho aí que está lá no campo, mas ele é pastor de ovelhas, ele está tomando conta de ovelhas. Aí o que Samuel diz? Não, vai lá e pega ele. Pega ele. Vem Davi, pega ele. Olha lá, bonitinho, mas meio raquítico. Parecia que estava passando até fome. Aí olha assim. Aí Jessé bate os olhos nele e fala assim: tá aí meu filho. Aí Samuel olha e fala assim: é esse daqui, ó. É esse daqui. É esse mesmo aqui, ó. O resto pode sentar, o resto pode ir embora. Aí pegou Davi mesmo sem ninguém acreditar nele. Ele pega Davi e ele unge Davi. Davi, a partir do momento que ele foi ungido, ele não se tornou logo rei. Ele... Como não? Quer me rir? Quer me rir? Não, vai sentar. Pode sentar. Então, quando Jessé olha para Davi, ele não acredita, os irmãos também não acreditam, mas Samuel acreditou naquele chamado, acreditou que Davi seria rei, e ele vai, ele unge Davi, e Davi não se tornou rei na mesma hora, no mesmo mês, no mesmo ano, mas ele já tinha a unção de rei, e ele já construiu aquilo na cabeça dele: não, eu sou rei, eu posso não ter sentado no trono ainda, mas eu sou, porque você não é aquilo que dizem que você é aquilo que Deus fala que você é. Você está entendendo como que é? Você é aquilo que a palavra está dizendo que você é. Então se a palavra está dizendo que você é rei, você já é rei. Se a palavra está dizendo que você já está curado, você já está curado. Se a palavra está dizendo que Deus vai restituir a sua vida, o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho, Ele já restituiu. É uma questão de tempo. Você tem que entender milagres e promessas. Milagres são coisas que acontecem na mesma hora. E promessas têm um processo. E durante esse processo você tem que aprender a esperar. Porque durante esse processo Deus ele está te capacitando para que você possa chegar aonde Ele quer te colocar. E Davi teve que passar por esse processo. E ali, mesmo já sendo ungido rei, ele teve que continuar tomando conta das ovelhas. Mas a cada dia ele aprendia. Porque a palavra diz que houve um dia que surgiu um leão do meio do mato e pegou uma ovelha dele e saiu correndo com aquela ovelha na boca. Aí Davi ficou entre a cruz e a espada, porque ele amava as suas ovelhas e ele não queria perder nenhuma delas, como Jesus também não quer perder. Como a palavra diz que Deus não quer perder nenhum daqueles que são dele. E aquele leão sai correndo com a ovelha na boca e Davi sai correndo atrás. Você viu o tamanho de Davi aqui na frente, não viu? Totalmente raquítico. Agora, que vantagem um rapaz como aquele teria contra um leão, o rei da selva. Mas é aí que entra o poder de Deus. É Deus que capacita. Porque quando você tem a atitude de ir para cima, de resgatar aquilo que você perdeu, de não deixar nas mãos de Satanás, é Deus que vai te capacitar. E naquele dia Deus capacitou Davi. Davi foi para cima do leão, rasgou praticamente o leão, tirou a ovelha da boca dele e levou novamente para o aprisco. Você acha que Davi, ele saiu ileso? Não. Davi não saiu ileso. Imagine você lutar contra um leão. Quantas cicatrizes, quantas marcas aquele leão não deve ter deixado nele. Mas ele olhava para aquelas marcas não como dores do passado. Ele olhava para aquelas marcas como vitórias, como conquistas. Ele olhava para aquelas marcas, para aquelas cicatrizes com orgulho e dizia assim: isso daqui foi porque eu tirei a minha ovelha da boca do leão. Isso daqui foi porque eu resgatei aquilo que eu havia perdido. E todas as pessoas são assim. Se você não luta para ter aquilo que você quer, se você não luta para resgatar aquilo que você perdeu, você não tem história. A pior coisa que existe é um homem sem história, uma empresa sem história. Toda empresa que não tem história pode ter certeza que existe trambiqueiros por trás dela. Quando você entra na bolsa de valores para comprar ações, fundos imobiliários, fundos de tijolo, você tem que conhecer a história daquela empresa. Dependendo da história daquela empresa, você vai ver se ela é perene. Você vai ver se realmente tem
condições de você investir nela. Não vou investir nessa empresa, porque essa empresa, ela tem uma história, ela tem histórias de que ela já subiu, ela já caiu, ela já oscilou, é uma empresa boa, eu posso confiar porque ela vai me pagar os dividendos, ela vai render para mim. Então é necessário você ter história. E a história de Davi começou a partir do momento que ele foi ungido. A partir do momento que ele foi ungido, os leões já vieram para cima dele. E como se não bastasse, não muito tempo depois, apareceu uma ursa. E a ursa partiu para cima da sua ovelha também. Mas ele já tinha cicatrizes, ele já tinha marcas de vitória. E ele sabia que assim como ele havia vencido aquele leão, ele ia vencer aquela ursa também. E ele partiu para cima da ursa e ele detonou a ursa. Saiu com cicatrizes? Saiu, mas foram marcas de vitória. Quando ele se intermeteu no exército do povo de Israel, foi levar comida para os seus irmãos de forma aleatória, ele chega lá e ele se depara com um homem de mais de 3 metros de altura, afrontando todo o exército de Israel. Ele olha assim e fala: peraí, o que está acontecendo? Porque na medida que você vai tendo experiência com Deus, você vai se tornando uma pessoa mais corajosa. Na medida que você vai passando por experiências, vai passando por problemas, os problemas vão capacitando você. É como uma faculdade, você tem que passar o primeiro ano, o segundo ano, o primeiro semestre, o segundo semestre. Aí depois você ainda tem que fazer aquela prova da OAB. Só assim você vai pegar a carteirinha de advogado. São processos. A nossa vida é constituída por processos. Se você não tem Deus e você tem problemas, vocês vão ter problemas muito grandes. Quem não tem Deus e está com problemas, pode ter certeza que esses problemas serão muito grandes e podem piorar a cada dia. Mas se você tem problemas e você tem Deus, você sempre vai ter uma porta de saída. Ele sempre vai te trazer um escape. Então Davi, ele olha aquele homem enorme. Quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o povo de Israel? Quem é ele? E ele decide lutar contra aquele gigante. Saul diz assim: rapaz, você é pequeno, você não é um soldado. Davi, ele não conseguia segurar nem a espada na mão, nem o escudo. Colocaram a armadura de Davi, Davi não conseguia andar. Ele falou assim: não, eu não preciso das armas deste mundo, porque às vezes não é o seu conhecimento, meu. Você pode ser ICO, ICO, bacharelado nisso, naquilo, você pode ser o que for, rapaz. Existem determinados momentos na nossa vida que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a aquisição que a gente recebeu desse mundo nas faculdades não significam nada. E Davi disse: não, isso daqui não serve para mim, essa espada não serve para mim, esse escudo não serve para mim, essa armadura não serve para mim, porque eu vou contra esse cara, eu vou contra esse gigante, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Existem coisas que você tem que partir para cima em nome de Jesus. E ele vai, passa no ribeiro, pega 5 pedras, coloca no seu alforje. E é aí que começa a história de Deus. Não é a história de Davi, é a história de Deus. Porque onde já se viu um rapaz insignificante, frágil, fraco, lutando contra um soldado de 3 metros de altura, tira uma pedra do seu alforje, bota na sua funda, começa a rodar e atirou, aceitou na fronte do gigante, ele cai. Ali está sendo contada a história de Deus. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que crê nele. Como Deus pode exaltar alguém que faz de Deus o centro da sua vida. Você está conseguindo entender? Você não precisa de coisas grandes, não. Você não precisa de ter uma fé imensurável. Você só precisa ter Deus no centro da sua vida. Porque onde Jesus está, onde Deus está, portas se abrem. Quando os homens estavam lá no deserto, ou nos montes, nos vales,
Jesus pregando, havia mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, e só havia 2 pães e 2 peixes. Só bastou Jesus estar ali, ó. Para quê? Para multiplicar aqueles pães e para multiplicar aqueles peixes. No casamento, o vinho havia acabado, não tinha mais vinho, mas só precisou Jesus estar ali no casamento para ele transformar a água em vinho. Você consegue entender? Você só precisa ter Jesus na sua vida. Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida, para que as portas se abram, para que tudo dê certo. Porque Jesus, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Sabe, as coisas desse mundo já estão programadas para quando a presença de Jesus chegar, elas se abrirem. É que nem porta de shopping center, já viu? Aquelas portas de shopping center, de aeroportos, já estão programadas. Quando você vai chegando perto delas assim, o que acontece? Elas se abrem automaticamente. Assim são as coisas desse mundo, não com a sua presença, mas com a presença de Deus, com a presença de Jesus. Se você carrega a presença de Deus dentro de você, aonde você chega, as portas se abrem, porque era assim com Jesus, e foi isso que Jesus tentou ensinar para os seus discípulos. Por isso que a palavra está dizendo que todos serão ensinados por Deus, e foi isso que Jesus veio ensinar para os seus discípulos, que aonde eles chegassem, as portas iriam se abrir, porque onde Jesus chegava, as portas se abriam. Vocês estão aqui comigo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Vocês estão ouvindo? Vocês estão pegando aquilo que o Espírito Santo está querendo falar com você nessa noite? Ou você está de modo aí, stand-by? Quem está de stand-by aí? Modo avião. Modo avião é aquelas pessoas que não estão conectadas. E se você não estiver conectado, a palavra não surte efeito na sua vida. Você é aquela pessoa que não está entendendo nada daquilo que eu estou falando. A sua cabeça está assim, ó, cri, 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 cri. Você está pensando na morte da bezerra. Você está olhando no seu relógio. Você não vê a hora de ir embora para ir lá para a Expofeira. Então vai, vai! Pode ir! Você não consegue perceber que é Deus que está falando com você, de que tudo aquilo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está em mim. E Ele mostra isso. A palavra é para mostrar para você, para nós, a eficácia de ter Jesus em suas vidas. Veja que Jesus não tinha casa, Jesus não tinha carro. A palavra diz que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Ele disse assim, olha, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça. Mas isso não era problema, porque onde Jesus chegava, as portas se abriam para Ele. Ele repousava na casa que Ele queria, Ele dormia na casa que Ele queria, Ele ia onde Ele queria. Onde Jesus ia, as portas iam se abrindo. É como eu estava dizendo na sexta-feira, antes de Ele entrar em Jerusalém, em Jericó, Ele diz para os seus discípulos, olha, vai ali na casa daquele homem ali e pega um jumentinho para mim. Vai lá, busca um jumentinho para mim. Aí o discípulo olhou assim, sem saber de nada, e foi lá. E mesmo o homem, sem conhecer Jesus, liberou o jumento novo para ele. Porque onde Jesus chega, as portas se abrem. Pedro, a Bíblia diz que ficou a noite toda sem pescar. A noite toda, meu. E você sabe que Pedro, ele conhecia o mar da Galileia. Ele sabia onde tinha peixes, onde tinha cardumes, mas ele ficou a noite toda sem pescar. Mas quando Jesus entra no barco de Pedro, ele diz assim, Pedro, vai e lança a rede novamente. Pedro vai e lança suas redes e traz as redes cheias de grandes peixes, porque é a presença de Jesus que faz isso acontecer. Os republicanos, os publicanos, os cobradores de impostos chegaram para Pedro e disseram assim, vem cá, o seu mestre não paga imposto não? Pedro disse sim, ele paga. Então cadê o dinheiro? Aí ele chega lá para Jesus, olha, eles estão cobrando imposto da gente. Aí Jesus olha para ele. Aí Jesus nem quis explicar que ele era da descendência de Davi, que Davi havia matado Golias, havia matado um gigante, e Saul tinha prometido que toda a sua descendência, a partir daquele momento, não precisaria mais pagar impostos. Não, Jesus não discutiu. Não adianta às vezes você discutir coisas do passado, não adianta. Você tem que viver o agora. Aí Jesus disse para ele, Pedro, pega a vara, coloca um anzol, vai lá no mar, lança a sua vara.
você vai pegar um peixe. Esse peixe que você pegar, você vai abrir, e nele você vai encontrar uma moeda de ouro, um estáter. Você vai e paga o imposto para mim e por você. Agora, veja, o mar era grande, havia tantos peixes. Como saber que havia um peixe ali, um só, com uma moeda entalada lá na garganta? Olha que coisa, olha que fenômeno. Mas se Jesus manda ir, vai. Se Jesus manda fazer, faz. E uma coisa interessante, os milagres aconteciam porque as pessoas obedeciam a palavra de Jesus. Elas não tinham medo. E fé é isso. Fé é você obedecer àquilo que Jesus está mandando você fazer. E se você fizer, vai dar certo na sua vida. E quem é que vai ser glorificado? É o próprio Deus. É o próprio Jesus. Jesus, Ele quer ser glorificado através da sua vida. Você não precisa ser nada, você não precisa ser forte, você não precisa ser grande, você não precisa ser uma pessoa eloquente, ter PhD, bacharelado, não. Você só precisa estar nele, estar com ele. O homem se perdeu, mas Jesus, Ele quer reconciliar o homem. Jesus quer trazer o homem para perto dele novamente. Então por esse motivo eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo dias de avivamento, dias de um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós estamos vivendo dias de intimidade com Deus. Quanto mais você se aproximar dele, mais seguro você vai estar. Quanto mais você buscá-lo, quanto mais você clamá-lo, mais ele vai estar na sua vida. E quanto mais ele estiver na sua vida, pode ter certeza que mais abençoado você será. Deus, ele vai ter prazer. Deus tem prazer em promover você. Você quer ser promovido por Deus? Esteja com ele. Estai em mim e eu estarei em vós. Amém.